O funcionamento do regime geral de previdência social depende diretamente da identificação de quem está protegido pelo sistema previdenciário. Por isso, compreender quem são os segurados e dependentes do RGPS é essencial para entender toda a lógica da proteção previdenciária brasileira. Neste vídeo eu vou explicar as categorias de segurados do RGPS, quem pode ser considerado dependente previdenciário, como ocorre a filiação ao sistema e de que maneira funciona a inscrição previdenciária dentro da estrutura do INSS. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu quero muito atingir 1 milhão de inscritos e a sua inscrição pode me ajudar a alcançar essa meta. Vamos lá! O segurado é a pessoa vinculada ao regime geral de previdência social e protegida pela Previdência Social. Em regra, essa vinculação ocorre porque o indivíduo exerce a atividade remunerada abrangida pelo RGPS ou porque realiza contribuição previdenciária facultativa. Já o dependente é a pessoa que, embora normalmente não contribua diretamente para o sistema naquela condição, pode receber proteção previdenciária em razão do seu vínculo familiar ou econômico com o segurado. A Previdência Social não protege apenas o trabalhador, mas também determinadas pessoas ligadas a ele. A legislação previdenciária divide os segurados do RGPS em segurados obrigatórios e segurados facultativos. Essa divisão é muito importante porque a forma de ingresso no sistema varia conforme cada situação. Os segurados obrigatórios são aqueles cuja filiação decorre automaticamente do exercício de atividade prevista em lei. Isso significa que não depende da vontade da pessoa ingressar ou não no sistema previdenciário. Imagine que Tício começa a trabalhar como empregado em uma empresa privada. No momento em que inicia a atividade profissional remunerada, surge automaticamente a sua filiação ao RGPS. Mesmo que ele nunca tenha ido até o INSS, a vinculação previdenciária já existe. Os segurados facultativos seguem uma lógica diferente. Eles não exercem atividade que gere filiação obrigatória ao RGPS, mas escolhem contribuir voluntariamente para obter proteção previdenciária. Um exemplo clássico é a dona de casa que não exerce atividade remunerada, mas deseja possuir cobertura previdenciária. Nesse caso, ela pode ingressar no sistema como segurada facultativa, mediante contribuição voluntária. Entre os segurados obrigatórios, a legislação previdenciária estabelece diversas categorias específicas. Cada uma delas possui características próprias relacionadas à forma de exercício da atividade profissional. A primeira categoria importante de segurado obrigatório é o empregado. O empregado é aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a uma empresa, de forma não eventual, mediante remuneração e sob subordinação. Essa definição possui uma forte relação com o conceito trabalhista de empregado. Quando Mévia trabalha diariamente para uma determinada empresa, recebe salário e obedece às ordens do empregador, normalmente estará enquadrada como segurada empregada no RGPS. O empregado doméstico também constitui categoria específica de segurado obrigatório. Trata-se da pessoa que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal no âmbito residencial de uma pessoa ou de uma família, sem finalidade lucrativa. Por exemplo, uma empregada doméstica que trabalha regularmente na residência de uma determinada família integra essa categoria previdenciária específica de empregados domésticos. Atualmente, a legislação garante proteção previdenciária ao trabalhador doméstico. Outra categoria importante de segurado obrigatório é o trabalhador avulso. O trabalhador avulso
presta serviços a diversas empresas, normalmente sem vínculo empregatício permanente, mas com intermediação obrigatória de sindicato ou órgão gestor de mão de obra. Os trabalhadores portuários representam um exemplo bastante comum da categoria dos avulsos. Embora não mantenham um vínculo empregatício contínuo com uma única empresa, eles possuem proteção previdenciária. E ainda falando sobre os segurados obrigatórios, existe também a categoria do contribuinte individual. Ela possui abrangência bastante ampla e inclui diversas pessoas que exercem atividade remunerada por conta própria. O trabalhador autônomo normalmente se enquadra como contribuinte individual. Um advogado que atua sem vínculo empregatício, ou um médico que atende em consultório próprio, ou um motorista de aplicativo podem integrar essa categoria, dependendo da situação concreta. Empresários, sócios administradores e diversas outras pessoas que exercem atividade econômica remunerada sem vínculo empregatício também costumam ser enquadrados como contribuintes individuais. Outro exemplo bastante comum é o prestador de serviços eventual. Imagine que Semprônio trabalha realizando pequenos reparos hidráulicos para diferentes clientes, sem vínculo permanente com uma empresa específica. Em regra, ele será contribuinte individual. Ainda falando sobre segurados obrigatórios, a categoria do segurado especial possui características bastante próprias dentro do sistema previdenciário. Ela busca proteger trabalhadores rurais que exercem atividade em regime de economia familiar. O segurado especial normalmente desenvolve atividade rural em pequena propriedade, utilizando predominantemente mão de obra da própria família e produzindo em escala reduzida. Pescador artesanal, pequeno produtor rural e membro de comunidade tradicional que exerça atividade nas condições previstas em lei, podem ser considerados segurados especiais. A proteção previdenciária do segurado especial possui relevância social muito grande, principalmente porque muitos trabalhadores rurais exercem atividades econômicas em condições bastante diferentes das encontradas nos grandes centros urbanos. Outro ponto importante é que uma mesma pessoa pode exercer mais de uma atividade simultaneamente. Nesses casos, podem existir múltiplas vinculações previdenciárias dentro do próprio RGPS. Imagine que Cornélia trabalha como empregada durante o dia e atua como profissional autônoma à noite. Dependendo da situação concreta, ela poderá possuir enquadramento previdenciário relacionado às duas atividades exercidas. Além dos segurados obrigatórios, nós temos também, como eu já falei, o segurado facultativo. Como eu mencionei anteriormente, essa categoria abrange pessoas que não exercem atividade remunerada obrigatoriamente vinculada ao RGPS, mas desejam possuir proteção previdenciária. O estudante maior de 16 anos pode contribuir como segurado facultativo. A mesma lógica vale para os desempregados, síndicos não remunerados e outras pessoas que desejem manter um vínculo previdenciário voluntário. É importante lembrar que o segurado facultativo não pode exercer atividade que gere filiação obrigatória ao RGPS. Se a pessoa começar a exercer atividade remunerada abrangida pelo regime, passará automaticamente a condição de segurado obrigatório. Outro tema muito importante é a diferença entre filiação e inscrição previdenciária. Essas expressões costumam gerar confusão porque possuem significados distintos dentro do direito previdenciário. A filiação é o vínculo jurídico estabelecido entre a pessoa e a previdência social. Nos casos de segurados obrigatórios, ela ocorre automaticamente com o exercício de atividade abrangida pelo RGPS. Já a inscrição previdenciária representa o ato administrativo de cadastramento do segurado no sistema previdenciário. Trata-se do registro formal de dados da pessoa perante a Previdência Social.
Isso significa que a filiação pode existir antes mesmo da inscrição. Imagine que Tício começou a trabalhar formalmente hoje, mas o seu cadastro previdenciário ainda não foi efetivamente concluído. A filiação previdenciária já existe em razão da atividade exercida. Já no caso do segurado facultativo, a lógica é diferente. A filiação normalmente depende da inscrição e do pagamento da primeira contribuição realizada sem atraso. Atualmente, a inscrição previdenciária ocorre de maneira amplamente informatizada. Diversos dados previdenciários passam a integrar sistemas eletrônicos utilizados pelo INSS e pela Receita Federal. O número de identificação do trabalhador, conhecido em muitos casos pelo NIT ou pelo PIS/PASEP, possui grande importância dentro desse cadastro previdenciário. Ele funciona como identificador das informações previdenciárias do segurado. Outro aspecto relevante envolve os dependentes previdenciários. A legislação estabelece categorias específicas de dependentes aptos a receber proteção previdenciária em determinadas hipóteses legais. Os dependentes são divididos em classes. Essa divisão é importante porque existe ordem de preferência entre eles. A existência de dependentes em classes prioritárias pode excluir o direito dos integrantes das classes posteriores. A primeira classe normalmente inclui cônjuge, companheiro e filhos menores de 21 anos, ou que sejam inválidos ou com deficiência intelectual, mental ou deficiência grave em qualquer idade, além de outras hipóteses previstas em lei. Essa classe possui prioridade dentro do sistema previdenciário. A dependência econômica dessas pessoas costuma ser presumida pela legislação previdenciária. Isso significa que, em regra, não é necessário provar dependência financeira nessas hipóteses específicas. Imagine que Mévia era segurada do RGPS e falece deixando marido e filho menor de 21 anos. Nessas situações, normalmente existe uma presunção legal de dependência econômica em relação a esses familiares. A segunda classe envolve os pais do segurado. Já a terceira classe inclui irmãos não emancipados menores de 21 anos ou irmãos inválidos ou com deficiência intelectual, mental ou deficiência grave em qualquer idade, observadas as exigências legais. Diferentemente da primeira classe, os integrantes das classes posteriores, a segunda e a terceira classe, normalmente precisam comprovar dependência econômica em relação ao segurado falecido. Outro tema importante envolve o reconhecimento da união estável para fins previdenciários. O companheiro pode ser reconhecido como dependente previdenciário, desde que sejam demonstrados os requisitos legais da união estável. Questões envolvendo prova documental e comprovação da convivência aparecem frequentemente nas discussões previdenciárias relacionadas aos dependentes. Também existem situações envolvendo filhos inválidos ou deficientes, enteados e menores tutelados. A legislação previdenciária estabelece requisitos específicos para o reconhecimento dessas hipóteses de dependência. A condição de dependente previdenciário possui enorme relevância prática, porque influencia diretamente o acesso a determinados benefícios previdenciários de proteção familiar. Outro aspecto importante é que a qualidade de dependente pode se modificar ao longo do tempo. Um filho menor, por exemplo, pode deixar de preencher os requisitos legais após atingir 21 anos. Da mesma forma, casamento, emancipação ou alterações nas condições pessoais podem produzir reflexos na situação previdenciária dos dependentes. A identificação correta da categoria previdenciária do segurado também possui grande importância prática. Isso influencia obrigações contributivas, forma de recolhimento e aplicação das normas previdenciárias. Muitas controvérsias previdenciárias surgem exatamente da divergência sobre o enquadramento do trabalhador em determinada categoria. Às vezes existe discussão sobre presença ou ausência de vínculo empregatício, por exemplo.
O direito previdenciário possui forte conexão com a realidade concreta das relações de trabalho e das estruturas familiares. Por isso, detalhes da situação prática frequentemente possuem enorme relevância jurídica. Além disso, transformações sociais e econômicas geram novos desafios para o sistema previdenciário. Mudanças nas formas de trabalho, crescimento de atividades digitais e expansão do trabalho autônomo impactam diretamente as categorias previdenciárias tradicionais. A Previdência Social precisa constantemente adaptar a sua interpretação normativa às novas formas de atividade profissional surgidas na sociedade contemporânea. Dominar as categorias de segurados, dependentes, filiação e inscrição previdenciária ajuda bastante na compreensão da lógica interna do RGPS e das relações jurídicas existentes dentro da Previdência Social. Esse conhecimento é essencial para entender temas relacionados à manutenção da proteção previdenciária, aos requisitos legais e as consequências práticas da vinculação ao sistema. E eu já tenho outros vídeos aqui no canal. Eu recomendo você assistir a playlist de direito previdenciário depois que esse vídeo aqui acabar. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: conhecer o direito muda destinos. Conhecer o direito muda destinos. E eu quero dizer uma coisa importante para você. Se você assistiu esse vídeo até aqui, existe uma boa chance de que você seja uma pessoa que não desiste dos próprios objetivos. Muitas pessoas começam a estudar e abandonam o caminho logo nas primeiras dificuldades. Outras pessoas passam meses dizendo que vão começar, mas nunca dão o primeiro passo. E você está aqui. Você chegou até aqui. Isso já mostra uma característica muito valiosa. Talvez você tenha dúvidas sobre a sua capacidade. Talvez você olhe para as outras pessoas, para pessoas que já foram aprovadas, e você pense que elas possuem alguma facilidade especial. Talvez você esteja começando agora e você tenha medo de não conseguir acompanhar o conteúdo. Talvez você já tenha tentado estudar antes e tenha sentido que estava perdido. Mas a verdade é que essas dúvidas são mais comuns do que você imagina. Quase todo aprovado já passou por momentos parecidos. A diferença costuma aparecer quando a pessoa decide continuar, mesmo sem ter todas as respostas. Por isso, não subestime o poder da constância. Continue estudando, continue aprendendo, continue construindo conhecimento, um dia de cada vez. E se esse conteúdo ajudou você de alguma forma, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também deveriam conhecer o direito. Às vezes, um vídeo simples pode ajudar alguém a caminhar em direção a uma oportunidade que pode mudar a própria vida. E falando em oportunidade, eu quero falar para você, quero apresentar para você o meu novo material, que é o Direito Básico para Concursos. Vou explicar como é que ele funciona. Ao longo de mais de 10 anos produzindo conteúdo aqui no YouTube, com mais de 1000 vídeos publicados e mais de 50 milhões de visualizações nos meus vídeos, eu percebi uma dificuldade que se repete constantemente. Muitas pessoas querem estudar para concursos, mas não conseguem avançar, porque não possuem uma base jurídica sólida. Elas tentam estudar matérias complexas antes de entender os fundamentos. Elas assistem aulas avançadas sem compreender os conceitos básicos. Elas decoram conteúdo sem realmente entender o que estão lendo. E isso acaba gerando insegurança, desânimo e perda de tempo. Foi justamente pensando nessas pessoas que eu criei o meu novo material, que é o Direito Básico para Concursos. É um box com 7 e-books que reúne as 15 matérias jurídicas mais importantes para concursos públicos. Dentro de cada matéria, eu selecionei os temas que mais aparecem nas provas. O material foi desenvolvido especialmente para quem está começando, para quem nunca estudou direito e também para quem já está tentando estudar, mas continua sentindo dificuldades. O conteúdo foi escrito em linguagem simples, com tom leve e amigável, para que você consiga aprender sem aquela sensação de estar lendo algo impossível de entender. Ao longo dos capítulos, você vai encontrar diversos exemplos práticos que ajudam a visualizar as situações e facilitam a compreensão dos assuntos. A proposta é fazer com que você construa uma base de conhecimento de forma organizada e gradual. Quando a base é forte, todo o restante dos estudos se torna mais fácil. Além disso, você também recebe o curso Aprovação Acelerada como um bônus. Esse curso contém 7 aulas com orientações que podem ajudar você a estudar de forma mais eficiente. Dentro desse bônus, você vai aprender como criar uma rotina de estudos que funciona, como estudar com mais foco e menos cansaço, como memorizar melhor os conteúdos,
como estudar leis e códigos para concursos, como definir o seu caminho dentro do universo dos concursos públicos, como desenvolver a mentalidade de quem realmente passa e como utilizar técnicas para aprender mais rápido. Afinal, não basta apenas ter acesso ao conteúdo, também é importante saber estudar da maneira certa. Muitas pessoas passam meses ou anos estudando sem estratégia. Outras gastam dinheiro com inscrições e provas sem terem construído uma base adequada. Isso gera frustração e atrasa a aprovação. Quanto antes você aprender a estudar corretamente, mais perto você vai estar dos seus objetivos. E para que você possa conhecer o material com tranquilidade, a sua compra conta com garantia de 7 dias. Você pode entrar, pode baixar os e-books, pode ler os materiais e decidir se ele é mesmo para você. Então, recapitulando, no Direito Básico para Concursos você tem acesso a 7 e-books com as 15 matérias que mais caem em concursos e também 7 aulas no curso Aprovação Acelerada, que vão te explicar como estudar melhor para ter a sua aprovação mais rápido. E o Direito Básico para Concursos tem garantia de 7 dias, então você pode entrar, acessar os e-books, ler os materiais e verificar se faz sentido para a sua realidade. Se você quiser conhecer os detalhes, basta acessar o link que está na descrição desse vídeo. Mas eu também quero deixar uma coisa muito clara. Você não precisa se sentir pressionado. Eu não quero que você se sinta pressionado a comprar nada. Continue estudando de qualquer forma. Continue investindo no seu aprendizado. O Direito Básico para Concursos é a forma mais rápida de acessar esse conteúdo organizado e pensado especialmente para iniciantes. Mas você também pode continuar aprendendo através dos vídeos gratuitos que eu disponibilizo aqui no canal. Eu já gravei mais de 1000 vídeos gratuitos e organizei esse conteúdo em diversas playlists. Se você assistir alguns vídeos por dia, se você estudar um pouco todos os dias e mantiver a disciplina, em pouco tempo você vai perceber uma diferença muito grande no seu conhecimento. O mais importante é não abandonar o seu projeto. Continue caminhando, continue aprendendo, continue acreditando que é possível evoluir. Agora eu quero fazer um convite especial. Eu vou deixar aqui disponível uma lista de vídeos gratuitos para você clicar e aproveitar. Escolha pelo menos mais um vídeo e continue aprendendo hoje mesmo. O próximo vídeo pode esclarecer exatamente a dúvida que está impedindo você de avançar. Eu espero encontrar você ali. Até!